A gente vai falar agora com a Carol Santana, que nos traz informações acerca de uma apuração que está sendo feita pelo Ministério Público. A legislação eleitoral não permite mais doação de pessoa jurídica para candidato e há uma denúncia de que isso estaria acontecendo, inclusive relacionada a um candidato registrado na segunda zona eleitoral que abrange aqui a região da Grande Teresina. Carol, boa tarde. Boa tarde, Thiago, e a todos que nos acompanham. Pois é, depois da mini-reforma eleitoral aprovada pela ex-presidente Dilma Rousseff no ano passado, ficou proibida a doação de empresas, o financiamento privado de campanha eleitoral. Apenas agora pessoas físicas podem fazer essa doação e num limite de 10% da renda da pessoa no ano anterior. Claro que esses dados são cruzados e a Justiça tem encontrado informações de doadores que são cadastrados em programas do governo federal, também doadores desempregados e até falecidos, então que mostra claramente que são doações fraudulentas. Isso já foi identificado aqui no Piauí, na segunda zona eleitoral, que tem como promotor o senhor Francisco de Jesus, que está aqui conosco. Boa tarde. Como é que é feito esse cruzamento de dados e como é que já se chegou a essa informação de que essas doações fraudulentas estão acontecendo também aqui no nosso estado? Boa tarde. O Ministério Público, através da segunda zona eleitoral, tem intensificado parcerias para cruzar dados. Parcerias com o Tribunal de Contas do Estado, parceria com a Secretaria do Trabalho. Com esses dados, através do CPF, detectamos que figuram como doadores alguns beneficiários de programas do governo, como é o caso do Bolsa Família, pessoas desempregadas e até falecidos. O que é que o Ministério Público está fazendo? Nós estamos investigando, buscando saber a participação desses doadores para daí adotarmos as medidas necessárias. Se ficar constatado que pessoas que recebem programa do governo federal e fazem doações a partidos e a candidatos políticos, iremos cancelar ou propugnar pelo cancelamento desse benefício, até porque achamos incompatível você receber do governo e ao mesmo tempo você efetuar doações. No caso de pessoas falecidas, nós também iremos investigar e impor as sanções penais, civis e administrativas pelo uso indevido do CPF do falecido e até as sanções penais que forem cabíveis para o caso concreto. O que acontece aos candidatos que receberem essas doações irregulares? Olha, esses candidatos poderão ter a sua impugnação eleitoral realizada, esses candidatos poderão ter cassado o seu registro e poderão ter cassado o seu mandado, se eleitos forem, e ainda ser responsabilizado por abuso do poder econômico. São ações que o Ministério Público, depois de investigações intensas, irá realizar, porque para nós o importante é moralizar, manter a lisura e a democracia. Pedimos a todo cidadão que saibam, que tenham indício dessas irregularidades, que comuniquem ao Ministério Público e os próprios partidos e fiscais políticos, que também são responsáveis pela fiscalização e auxiliares de nossas ações. Especificamente esses casos encontrados no Piauí, foram em que cidade, que casos e também que quantidade, o que está sendo feito a partir de agora? Olha, a segunda zona de Teresina atua de forma específica em Nazária e Teresina, tá? Nos outros municípios, temos o promotor eleitoral que lá atua nesse enfrentamento a essas fraudes. Nós não podemos falar pelos outros municípios, mas em conversa com os demais colegas, sabemos que é um volume muito grande, principalmente no interior do estado. Um volume muito grande, há uma tese de que alguns municípios estão se aproveitando do cadastro dessas pessoas do governo federal. Mas tudo isso, para não falar de forma temerária, nós estamos intensificando as investigações para darmos as respostas e com certeza a sociedade pode ficar tranquila que o Ministério Público vai fiscalizar essas eleições dioturnamente. Eu até digo, no estado do Piauí nós teremos verdadeiros promotores morcego, que não dormirão para o bem-estar da população e para a lisura do processo democrático.
E caso o candidato tenha cometido essa irregularidade e seja eleito, ele poderá ser cassado? Indubitavelmente, caso de cassação, e nós também iremos propugnar tudo em consonância com o entendimento de Sua Excelência, o Procurador Regional Federal, que tem nos orientado para adotarmos essa medida e irá acompanhar esses processos que foram instaurados nos municípios, aqui na capital, como a gente diz, em segunda instância. O Ministério Público está uno e coeso, repito, para garantir a lisura da democracia e do Estado democrático de direito. Além dessa limitação de doação, há um limite também de captação de recursos. Os candidatos para prefeito, por exemplo, só podem receber até 50% do maior valor gasto em campanha para o mesmo cargo na eleição anterior. Isso tem gerado o que a gente chama de Caixa 2. Como é que está sendo a fiscalização disso também? Olha, o Caixa 2 hoje é um dos grandes problemas que nós temos enfrentado, mas nós estamos também buscando meios, junto com a Polícia Civil e com a Polícia Federal e com o próprio Ministério Público, através do GAECO, que é quem investiga essas fraudes, e nas prestações de conta, já deixamos o alerta para os senhores candidatos e candidatas, que nas prestações de contas, elas terão que ser trazidas com notas fiscais, elas terão que ser trazidas com toda a comprovação de gasto. Não iremos admitir você ter realizado despesas de campanha sem a devida comprovação. E acredito que os candidatos vão ter esse cuidado, sob pena de caracterizar o Caixa 2 e aí o crime de doações fraudulentas e de captação irregular de verbas de campanha. Promotor, nós temos uma pergunta do estúdio. Isso, Carol. Gostaria de saber do promotor que nós recebemos uma informação também de que há servidores de prefeituras no interior do estado que estariam doando em favor de gestores, prefeitos que estão no mandato e que são candidatos à reeleição. O senhor confirma essa informação? E o simples fato da doação de um servidor a um candidato que está concorrendo, que é gestor e está concorrendo, caracteriza uma irregularidade? Isso também carece de investigação, promotor? Pelo que eu entendi, Tiago, é a doação feita por servidor público, é isso? Para candidato à reeleição. Para candidato à reeleição. Olha, é como eu disse, todas essas nossas investigações vão ser feitas de forma pormenorizada. Primeiro é saber se esse servidor, enquanto servidor público, ele tem essa capacidade de doar. Saber se ele não incide nas normas proibitivas. Saber se efetivamente aquele servidor está fazendo essa doação. Por que eu digo isso, Tiago? Porque muitas das vezes eles podem utilizar até o CPF do promotor. Às vezes o servidor não tem o conhecimento. Então, cada caso será analisado criteriosamente, porque é nosso interesse, é interesse do Ministério Público garantir a lisura e o processo democrático. Mas é também nosso interesse garantir, penalizar somente os que são responsáveis. Se o servidor estiver envolvido nessa doação de forma ilegal, de forma proibitiva ou acima do limite, ele será responsabilizado civil, penal e administrativamente, até em pagamento de 10 vezes o valor, de até 10 vezes o valor do excesso. Isso é, se for permitida essa doação. Ok, então, obrigado ao promotor Francisco de Jesus, promotor da 2ª Zona Eleitoral. Eu volto com você, Thiago.